quando as pessoas olham para o Ceará, é uma referência na área de astronomia amadora, tá? Que, no meu ponto de vista, é muito difícil fazer hoje uma diferença entre a astronomia amadora e a profissional, porque o que o Eleomaso faz de ponta é profissional, certo? O amador aí não cabe muito bem, tá? Nós temos um estado com o maior número de sociedades, de grupos de astronomia amadora do Brasil. Foi aqui tudo iniciou, né, com a Sociedade Astronômica Brasileira, a SBA, né, que foi reinaugurada, né, recentemente, e que a gente tem aí um potencial muito grande para incentivar jovens a ingressar na área acadêmica, na área de ensino, por essa porta que é a astronomia. Então, assim, como tem tanta pessoa trabalhando para manter essa chama viva, né? E às vezes boa parte da sociedade não tem nem ideia de que essas pessoas existem. Deixa eu vender um pouquinho do peixe também. É seu espaço. Tá bom. Sobe aí, cara. É o seguinte, vocês sabem que aqui vizinho tem um prédio que o pessoal confunde um dinossauro com um dragão, chamado Seara da Ciência. E aí fica o convite para participar também dos grupos. Nesse instante eu tinha visto aqui o Patrick, que também é bolsista lá na Seara. Então está aberto o convite para muita gente participar lá. Tem um observatório, um telescópio GSO de 305mm, a montagem equatorial EQ6, que você pode fazer um acompanhamento muito bom com ele para astrofotografia. Então, algumas pesquisas podem ser até esticadas, alguma coisa para lá também futuramente, certo? Vai depender de equipe, porque por enquanto a equipe está pequena, porque a gente está numa reestruturação, que é o Núcleo de Astronomia da Seara. O pessoal chamava Grupo de Astronomia, né? O Núcleo de Astronomia. E a SBA, Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, agora finalmente parece que encontrou o ninho definitivo, né? O acervo da SBA está lá, nós estamos com a sala da SBA, a gente está começando a fazer a digitalização de material para disponibilizar ao público e fazer justamente isso, que esta figura maravilhosa aqui vai apresentar também para vocês, a parte educacional, associando a astronomia. Por falar nisso, essa palestra de vocês eu vou querer depois rever em vídeo, porque está dentro de uma pesquisa que eu estou fazendo. Vai, com certeza, depois nem se preocupa. Com certeza. E eu acho que a tua também. Com certeza. Pois é isso aí, vendendo peixe aí rapidinho. É isso, cara. Você da casa, você aqui. Você tem aí total liberdade. Então, como já vi falado, aí o nosso querido Felipe vai apresentar. Felipe, você tem meia hora, então aproveita o cronômetro aqui. Meus queridos, muitíssimo bom dia, tá certo? Para todos aqui presentes, né? Como já foi apresentado aí brevemente. Meu nome é João Felipe, sou professor efetivo de Física, né, da rede pública. Estou lotado, né, lá em Itapipoca, tá certo? Né, meu terceiro ano nessa escola onde eu estou. E, tipo assim, nunca me senti tão bem realizado profissionalmente, né, estando ao lado, assim, de pessoas incríveis aqui desse grupo, né, da universidade e também onde eu trabalho, tá certo, né? E não deu para falar muito assim sobre qual é a escola, né? Mas aproveitando aqui brevemente, né? Para talvez algum de vocês conheçam um pouquinho sobre Itapipoca, né? Eu sou professor lá do famoso estadual, né? Que é a Escola de Ensino Médio Joaquim Magalhães, beleza? E é uma escola assim que já tem uma credibilidade absurda na cidade. É uma escola aí que já tem 80 anos de existência, se não me engano, acho que até mais, certo? Antigamente ela era a Escola Rural de Itapipoca. E todo mundo lá na cidade conhece alguém que ou estudou, ou estuda, ou vai querer colocar o filho para estudar lá. Né? Porque é um trabalho assim, feito de um esmero assim, que realmente orgulha a cidade. Tá bom? E só para vocês terem noção, né? A escola meio que acabou se tornando um monstrinho ali, porque acabou se tornando a segunda maior escola do estado em número de alunos. Esse ano a gente está com mais de 2.200 alunos matriculados. Ou seja, é uma escola regular, não é uma escola de tempo integral, né, como a gente vê por aí, né? Só para vocês terem uma noção, né?
com essa quantidade de alunos, ao todo são 50 turmas. Às vezes dá um pouquinho de susto quando você vai chegar lá dar uma aula, né? Nesse esquema aí de que as turmas são organizadas por ordem alfabética. Tu chega tipo assim, tu vai dar aula em qual turma? Tô indo ali no primeiro R. Caramba. Falo por mim, né? Porque dessas turmas aí, de manhã eu dou aula do primeiro A até o primeiro G. E de tarde, né? E de tarde eu dou aula do primeiro J até o primeiro O. Então, ou seja, eu tô basicamente ali só nos primeiros anos e eu tenho uma turma de segundo ano, né? Também. E a gente tá vendo aí, né? Começando aí a nossa apresentação com pesquisas de ponta, coisas assim também absurdas, né? Que temos aqui sendo feitas na universidade, aí, graças aí, né, à orientação do professor Daniel. Chegando aí até o momento aí dos alunos de iniciação científica, que fala muito bem esse choque que a gente sente quando passa do ensino médio para entrar no ensino superior, que tu fica, eita, aqui eu não vou ter um professor para me ajudar toda hora não, né? E agora, né, passando aqui um pouquinho para ver essa parte da educação básica, né, que se o professor me permite fazer uma metáfora futebolística, né, vamos conversar aqui para ver se a base vem forte. Porque, veja bem, a gente sabe muito bem essa importância da formação científica, né, não só para entrar no ensino superior, mas também para a nossa vida, porque é um negócio que preocupa, menina, a quantidade de besteira que a galera tá acreditando ultimamente, sabe? Né? E tem uma frase muito boa do Carl Sagan, né, que ele fala que ele adoraria que as pessoas tivessem no dia a dia o mesmo ceticismo que tem quando vão comprar um carro usado. Né? Porque, tipo assim, tu olha assim pro negócio, mas como é que você consegue acreditar num negócio desse? Né? Então a gente percebe que a galera não tá dando a devida importância, né, pro quão importante, né, essa formação científica no nosso dia a dia. A gente fala muito disso daí, né, nessa questão das bolsas de iniciação científica que tem aqui na universidade. Dentro do ensino médio, né, aluno ali participando de Olimpíadas Científicas, alguns são agraciados com bolsas também. E a gente fala muito disso só na universidade e tal, mas convenhamos, né, galera? O ideal da formação científica é que ela venha de casa, tá certo? Ali desde cedo, né, já instigando a pessoa a ser questionadora, né, a já ter ali um senso crítico, né, pro seu dia a dia. De quebrar um pouquinho ali a cabeça de vez em quando para resolver um problema mais complexo, tá certo? E a gente sabe muito bem a importância disso. Você chegando ali a ser um profissional, seja em qual área você está atuando, né? Para ser uma pessoa assim mais proativa, né? Autônoma, né? Mais eficiente naquilo que você faz, tá bom? E tratando-se em escola, né, eu já fui professor aí tanto no ensino fundamental, mas eu passei mais tempo no ensino médio, né, sendo professor com isso daí. E a gente nota, cara, que tem uma bola de neve que começa a crescer ali desde o ensino fundamental até o ensino médio, que quando a gente vê ali no comecinho, temos muitos alunos ali, criancinhas, né, ainda motivadas, né, curiosas e tal, mas quando chega assim no ensino médio, tá uma galera que fica implorando para ir embora da escola assim que pisa nela, né? E, tipo assim, caramba, né? Como é que a gente pode voltar, né, a ter esse gostinho de novo, né, em querer aprender? Então, antes de tudo, né, a gente sabe muito bem que a astronomia é algo muito curioso para as pessoas, né, que desperta muita curiosidade. E desde moleque também eu gostava pra caramba disso, eu achava o máximo, velho, quando eu olhava ali os livros de ciência e tal, vi que tinha outros planetas ao redor da Terra e tal. Aí eu vejo, tipo assim, que ultimamente a galera não tá com tanto brilho nos olhos sobre isso. Eu, rapaz, o que tá rolando aqui, né? E aí, quando a gente vê um pouquinho sobre essa parte do ensino de ciências da natureza, a gente pode pegar referências aí um pouquinho mais antigas, desde ali os parâmetros curriculares nacionais, né, que é sempre assim, né, no papel é tudo muito bonitinho. E também, né, dessa importância
da gente ter esse pensamento científico para ver a natureza ao nosso redor, entender como ela funciona, isso também ajuda até a deixar a nossa vida mais prática para muitas coisas, sabe? Então, quando entramos assim, poxa, massa, né? Quando a gente vê toda essa ideia e tal, mas cadê a astronomia nos livros, macho? A galera dá tanto mais atenção para algumas coisas, mas, pô, nunca mais vi a astronomia assim, sendo citada, né? Nas disciplinas. A galera tá priorizando muito o negócio. Enem. Beleza, é importante ali para você que tem vontade de entrar no ensino superior, mas tem muita coisa que está sendo deixada de lado. Eu falo por mim, que tipo assim, eu sou um cara, sei lá, eu terminei meu ensino médio aí em 2013. E o que eu vi de astronomia ali era só gravitação, sistema solar, pronto. E olha lá, né? Se a gente for pegar, tipo assim, a rapaziada que tá com o ensino médio mais recente aí, não sei o nível de contato, né, que vocês tiveram com a astronomia, eu imagino que também não tenha sido muito. Geralmente você tem só uma atenção maior para ela quando você está realmente dentro de Olimpíadas científicas. E é um abismo gigantesco, cara, quando você sai das aulas regulares ali e entra para aulas preparatórias, né, para Olimpíadas, porque é uma pegada diferente. A Olimpíada realmente ela te instiga a ser questionado, a resolver ali problemas, né, mais complexos, a ser uma pessoa curiosa, né, aquela pessoa que não se amedronta quando aparece uma coisa difícil na sua frente, mas aquela que te encoraja, né, a tentar contornar essa situação. E realmente, né, mas quando a gente entra assim nas diretrizes curriculares, cara, para ver o que é que tem de astronomia para aparecer tão pouco, nas versões mais recentes da Base Nacional Curricular Comum, você vê apenas uma competência específica que menciona a astronomia indiretamente. Certo? E, tipo assim, eu pensei, cara, meio que você tem que dar de volta esse espaço que a astronomia merece. Entendeu? Porque justamente com toda essa questão, né, dessa falta de pensamento científico e tal, foi aí que eu pensei que não, que a astronomia realmente tem algo a... Só um momentinho aqui. Pronto. Então, voltando um pouquinho aqui, né, tô meio que... Eu sinto, né, essa parada desde cedo, né? Caramba, a astronomia... Eu tenho que recuperar o espaço que a astronomia merece, né, na formação das pessoas. E aí, claro, isso acaba sendo dentro da escola muitas vezes, né? Já que é um tipo de ciência que, como a gente já viu muito bem, que não é muito acessível. E quando a gente entra um pouquinho na questão da formação docente, né? Quando a gente vê os professores de ciências da natureza ultimamente, né? A gente já está vendo aí que não está sendo dada muita atenção para a astronomia, né? Então, tipo assim, será que vale a pena as pessoas aprenderem sobre estudar a astronomia para ensinar ela? Entendeu? Primeiro de tudo, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão da formação docente, pegando aí dados do Censo Educacional de 2023, né? Que é o mais recente que a gente tinha, a gente tem aí que no ensino médio a gente tem aí cerca de 500 mil de professores, certo? Então podemos retomar aqui. Então a gente vê que realmente temos aí um corpo docente, né, robusto, né, digamos assim, se a gente for levar em conta o tamanho que o Brasil tem, de fato, né? E aí meio que a gente começa a se pensar, o quão bem preparado está vindo essa galera para realmente ali ensinar as novas gerações, entendeu? Primeira coisa que a gente percebe, né, que desses aí dentro do ensino médio, né, que é onde eu estou inserido, 4% desses professores não têm formação superior. Bom, tudo bem, né, se você for pegar em termos de porcentagem, uau, né, realmente é uma porcentagem muito pequena, mas justamente para 500 mil de professores, você fazer 4% disso, você fica, tem muita escola, cara, Brasil afora, que a galera não tá com a formação ali completa.
Aí quando a gente leva em conta a escolaridade desses professores, né, o censo ele faz essa seguinte divisão sobre professores que têm licenciatura na área que ensinam, que têm bacharelado na área que ensinam, que são licenciados em áreas diferentes, quem tem formação superior, mas não se encaixa em nenhuma das acima, e de fato aqueles 4% que não tem formação superior. Quando fazemos essa separação por disciplinas, preocupa um pouco. A física não tem nem 60% de licenciados que estão atuando nesse país. Tá certo? Tudo bem, a gente já dá para entender um pouquinho disso, né? Que dentro do ensino médio, infelizmente, física é uma disciplina nada convidativa para muitos alunos, devido a que, de fato, é uma disciplina exigente, que exige muito, né, dessa questão do seu senso crítico, da questão da formação científica, sabe? E é um desafio muito grande, cara, para você fazer com que os alunos, assim, em sua grande maioria, sintam o mesmo encanto que a gente sente quando a gente está se deparando, né, com cada coisa nova que a gente vê pela frente. Mas claro que a astronomia não se encaixa só na física, né? A gente sabe muito bem que tem muita coisa de química, de biologia, filosofia, e assim vai, tá certo? E aí, né? E aí, chega o meu negócio. Então, para eu dar esse espaço que a astronomia merece, nas aulas regulares eu não vou ter disponibilidade para isso, porque infelizmente a carga horária não permite, tá bom? Então, às vezes, quando eu falo assim para alguns professores aqui do departamento, né, quais conceitos, né, a gente deixa de ensinar na sala de aula porque não tem tempo, a galera só falta cair para trás. Pra você ter ideia. Então, tipo assim, muitas coisas que eu vi no meu ensino médio, a galera aqui só vai ver dentro do ensino superior, e muitas vezes o professor vai achar que viu no ensino médio, e aí é aí que vem esse choque, né, da transição do médio para o superior que muitas pessoas sentem, sabe? Mas aí, para quem não conhece muito bem a OBA, né, ela é uma Olimpíada gratuita, né, de fase única, que ela é separada em níveis aí de acordo com a série do estudante que vai querer participar. No caso do ensino médio, né, temos aí o nível 4, que o estudante ele sendo premiado entre ouro, prata e bronze vai de uma pontuação de 0 a 10, sabe? E para essa OBA que teve agora em maio, foi até uma edição um pouco atípica, né? Se a gente for prestar atenção à nota de corte dos resultados anteriores, porque ano passado você começava a ser um medalhista quando tirava a partir de 7,6. Essa edição foi 8,2, né? Então eu fiquei, eita, né? Deu um belo de um salto para isso. O que é que você pensa? A nota de corte sobe justamente porque pode ter sido uma edição mais fácil. E de fato foi um feedback que eu recebi de muitos alunos. Eles acharam uma prova muito fácil em comparação ao do ano passado. Entendeu? E dentro disso, né, temos a questão aí, né, de que o Brasil é muito bem representado em competições olímpicas internacionais em diversas áreas de conhecimentos. Então, como é que é feito a classificação, né, para alunos que podem chegar nessa nova etapa? Para a galera do ensino médio que tira pontuação maior ou igual a 7, elas podem ser convidadas para participar de uma seletiva que seleciona os estudantes para entrar para participar de Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Que são duas que a gente participa, né, que é a Olimpíada Internacional, né, que é a IOAA, e a Olimpíada Latino-Americana, né, que é a OLA. Então, essa seletiva ela é composta de 3 fases, certo? Porque a OBA ela tem um senso mais informativo, né, de introduzir a astronomia ali para os alunos, mas a seletiva, né, o nível sobe, que é uma beleza, que fica assim, rapaz, você que fez a OBA aí, então imagino que se você chegou até aqui, quer dizer que tu é desenrolado, vamos ver se tu é mesmo? Então é isso que a seletiva faz. E olha... e justamente o preparo da seletiva para esses meninos já meio que entra com um pouquinho no pezinho do ensino superior, porque eles já começam a ver ali de uma maneira introdutória muitas dessas áreas de atuação que vocês acabaram de mostrar e que de tarde ainda vão ver mais um pouco.
seja ali analisar uma curva de luz para como é que a gente pode descobrir o período orbital de um planeta, qual é a distância que ele está, né, o seu raio, e assim vai. E muitas outras coisas também. E aí, meio que a gente sabe muito bem que temos uma grande variedade, né, de assuntos que são importantes, desde ali o iníciozinho de mecânica celeste até pegar como que a gente consegue receber essas informações, porque, convenhamos, não tem como a gente ir para esses lugares no espaço. A única informação que a gente recebe deles é a luz, que nem sempre é visível, entendeu? E mesmo assim tem justamente essa exigência de um domínio matemático, meus queridos, que acaba afugentando também alguns desses alunos. Porque, de fato, minha gente, a gente sabe muito bem que tem horas que realmente é complicado, né? Então, como é que a gente vai manter essa galera com esse desejo, né, de aprender mais um pouco, sabe? Porque tem certas exigências, né, nesse domínio matemático aí que alguns alunos nem chegam perto nas aulas do ensino médio, sabe? Então, meio que o trabalho tem que ser feito aí dentro dessas aulas preparatórias, sabe? E aí que eu pensei, rapaz, então como é que eu vou poder fazer isso? Então, justamente durante minha graduação aqui eu tive não só a oportunidade de ser bolsista do PIBID, mas também de um outro programa, né, que é o PRESSE, que é o Programa de Estímulo à Cooperação na Escola, onde ele nos apresenta aí uma prática pedagógica que é a aprendizagem cooperativa, que é idealizada aí pelos irmãos Johnson, né, que não tem nada a ver com aquela marca de cosméticos, tá certo? Esse evento não está sendo patrocinado por eles, infelizmente. Que basicamente não basta só você formar grupinhos que a aprendizagem cooperativa está sendo feita. Não. Né? É uma dinâmica assim, bem mais elaborada, sabe? Então, para que a aprendizagem cooperativa seja feita assim, de modo ideal, o grupo tem que seguir esses pilares, onde o grupo tem que se ajudar, certo? Então, cada integrante ali tem uma função, né, uma parte ali que complementa esse todo, tá bom? E justamente um dos pilares muito importantes é essa questão da interação promotora, de justamente dar uma forcinha, né, estimular ali aquele integrante, né, que pode estar se sentindo ali um pouquinho deslocado, que acha que não pode estar fazendo a sua parte direito, mas justamente, né, se uma pessoa falha no grupo, né, infelizmente o grupo inteiro acaba se comprometendo. Então, não, galera, vamos se ajudar aqui, que a gente está aqui é para isso. Entendeu? E dentro dessa pegada, né, a aprendizagem cooperativa pode ser também explorada de diversas formas, seja de maneira formal, em sala de aula, ali com exposição aos assuntos, com a galerinha estudando um pouquinho para depois compartilhar com os outros. Pode ser de uma maneira informal, justamente ali levando um telescópio, poxa, para ver ali, para a galera conhecer um pouquinho, né, de ver de fato na prática tudo aquilo ali que eles estão vendo em sala de aula, sabe? E também nessa questão dos grupos cooperativos de base, onde fica bem interessante também em muitos casos, onde os grupos são fixos, né, eles não são rotativos. Essa ideia de manter grupos fixos é importante porque os integrantes eles começam a se conhecer cada vez maior. E aí passam a entender de que não, fulano ali tem mais dificuldade nesse assunto, então vamos ajudar mais ele nisso daqui. Entendeu? Então, de conhecer, né, os pontos fortes e fracos e cada um respeitar ali o seu nível de aprendizado. Entende? E também é muito importante, né, o comprometimento não só do professor do aluno nisso daqui, porque a aprendizagem cooperativa tira muito a gente dessa zona de conforto. Porque o aluno ele já passa a ser um ente mais ativo, né, na construção do seu conhecimento. Enquanto que o professor também, né, em vez de fazer ali um planozinho de aula tradicional, como qualquer outro, não, ele tem que pensar como é que eu posso dividir cada assunto para cada integrante, como é que cada um deles vai estudar, como é que cada um deles vai compartilhar com os demais, sabe?
Então, é sempre ali um trabalhinho extra, né? Uma adaptação, entendeu? De tudo isso. E aí, né, algum desses momentos, né, que foram realizados, né, seja de maneira informal, ali combinando com a galerinha. E rapaziada, eu vou estar montando ali o telescópio em um certo dia. Vamos lá, para quem tiver a disponibilidade, né, seja para ver a Lua ou algum dos planetas. Tudo bem que, por ser uma cidade de interior, quem conhece Itapipoca sabe que é uma cidade grande no nosso estado. Então a poluição luminosa afeta um pouquinho, mas é muito mais bonito de se ver do que o céu daqui de Fortaleza. Entendeu? E sem falar que também, como não é muito bem urbanizado, então o horizonte fica muito mais livre para observar diversas coisas. E também, né, esses momentos formais, onde a gente está em sala de aula, isso aqui inclusive é o laboratório de ciências, né, que é bem caprichado para o que a gente pensa sobre uma escola pública, sabe? Então ele é bem utilizado ali, não só pelo corpo docente, nas diversas áreas do conhecimento. Aí aqui também, né, nessa parte do preparo para a seletiva, né, que realmente tem que ter um aprofundamento ainda maior, onde, além de subir o nível teórico, né, também sobe o nível prático, onde os alunos eles precisam entender as características físicas de um telescópio, de como manuseá-lo, entendeu? Porque quando chega ali nas fases finais da seletiva, né, tem etapas de prova prática, né, seja de observação, de leitura de carta celeste, entendeu? Então, o bicho pega na seletiva. É uma beleza. E aí, né, meus queridos, esse trabalho que eu já venho fazendo, né, já é mais de um ano, né, no que eu cheguei lá na escola em 2023, eu achava um pouco desorganizado, assim, né, meio que no improviso, sabe, muitas vezes o preparo olímpico para seja astronomia e física, né, então, não, vou tomar as rédeas aqui desse negócio. Então, por isso que atualmente eu estou mais à frente lá na escola desse preparo, na parte de ciências, física e astronomia, sabe? E justamente dentro disso daí, como é que ficou o nosso quadro de medalhas, né, quando a gente faz dessa maneira? Coloquei 2022 aqui justamente para fazer uma comparação, né, de como estava, né, o desempenho da escola antes de eu estar lá, né, fazendo esses trabalhos. E é interessante de ver de como é que está sendo essa evolução. E é um negócio bastante animador, sabe? Onde a gente chegou aí em resultados inéditos, né? Onde em 2024 a gente teve as primeiras medalhas de ouro da escola, né? Que inclusive, né, uns detalhes bem interessantes, nessa pontuação de 0 a 10, em 2024, um dos alunos gabaritou a oba. E em 2025, todos os outros gabaritaram. Entendeu? E aí, claro, refletindo aqui em 2025, como a gente viu que teve esse salto, né, da nota de corte, deu para perceber um pouquinho também que, se não fosse isso, claro, a quantidade de medalhas teria sido bem maior, né? Mas mesmo assim não deixa de ser algo assim que aquece, né, cara, o coração da gente, de ver que a rapaziada tá gostando, tá realmente ali, né, recebendo esse apoio, né, de modo que é satisfatório. E na questão, né, da entrada para a seletiva, também tivemos aí resultados bem interessantes, né, sobre a quantidade de alunos convidados, né, que participam desses encontros para aprofundamento, que também tivemos aí também o primeiro resultado inédito, né, onde tivemos aí também o primeiro aluno da escola que foi convidado para a etapa presidencial lá de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, certo? E em 2025 ainda está em aberto de quantos alunos poderão ser convidados para Barra do Piraí, já que, né, a seletiva aí é um preparo que ainda está em andamento e vai até o final do ano, certo? Essa digamos assim, esse preparo para eles, porque realmente é um esforço assim, bem contínuo, tá bom? E aí com essa aí que eu agradeço aí, né, a presença de todos vocês. E que com certeza aí, em algum momento a gente vai
espero eu, ouvir falar de algum desses meninos, porque mesmo que alguns possam até não avançar, né, para as etapas finais, mas eu já sinto essa sensação de dever cumprido quando a gente de vez em quando esbarra com eles aqui no PC, gente que participou da seletiva, né, que agora tá, que eu já conheço, né, galera que tá cursando matemática, que tá nas engenharias, seja aqui, né, ou em outros campos da UFC, tá bom? Então, é algo assim que a gente vê que dá certo, cara. Por mais que no começo seja um pouquinho complicado, mas vale muito a pena. Então temos espaço para uma pergunta, tá? Porque então a gente vai ter problema com o almoço. Não vai ter mais pra gente. Diga. Primeiramente, agradecer, né, pela fala. Felipe, né? Isso. Você tem uma voz pouco conhecida, mas trabalhando com prece, não foi? Acredito que eu tenha conhecido de algumas experiências com prece, mas enfim, não é sobre isso que eu queria falar. Eu sou peridiano, né, do IFCE, e durante todo o meu período peridiano eu sempre trabalhei com ensino de astronomia, voltado para a UBA, e eu tive uma experiência que eu tentei misturar com o Enem, né, porque o Enem, vez ou outra, tem uma questão de astronomia que você consegue trabalhar, e montado tipo uma lista com essas questões para trabalhar. E uma coisa que eu senti na minha experiência, e você até comentou isso na forma do Enem, né, que a questão quando o aluno está participando de Olimpíadas, está trabalhando com astronomia, ele tem aquela empolgação, porque alguns deles têm esse fascínio da astronomia, porque conhece ali de maneira conceitual, seja por vídeo, seja como você falou, vendo um livro, etc. Mas quando você se pega na prática, assim, fazendo uma Olimpíada, praticando essa questão, e etc., você tem aquela barreira da matemática. E uma coisa que eu sempre sentia nos meus projetos, né, nas minhas experiências, que é, por exemplo, quando eu ia trabalhar questões, né, períodos da OPA, que tinha alguma questão ali que trabalhava com conceito matemático, ou que eles não chegaram a ver ainda, ou que eles viram e não dominavam, eu ficava naquele meu questionamento, né? Como que eu consigo simplificar essa questão sem perder a questão do critério de conteúdo? Aproximar muito do conteúdo. Não, sim, tô ligado. Não, é uma pergunta bastante válida, porque justamente, como a OBA tem muito essa parte de assuntos que os alunos nem chegam perto no ensino médio, a comissão da OBA sabe disso. Eles têm noção de que nem tudo que é abordado a galera vê no ensino médio. Tanto é que o que a gente percebe que, se você for pegar edições mais antigas da OBA, era um negócio mais bruto, sabe? Então, no que a gente vê ano após ano, o estilo, a prova vai se reinventando. Tanto é que, justamente levando em conta isso, quando é um assunto que, por exemplo, sei lá, lei de Kepler, né? Então, você pega, por exemplo, um assunto como esse, a galera já tem uma noção de que não é tão comum eles verem em sala de aula. Então, normalmente, dentro da OBA, o próprio enunciado do problema já dá uma introdução sobre o que é o assunto, como é que ele explora. Às vezes, quando for precisar de um domínio matemático, eles já fornecem a fórmula, né, para o aluno utilizar, sabe? Então, parte desse princípio de ter uma noção de o que é que você sabe que os alunos já conhecem. Então, por exemplo, se eu for chegar para dar uma aula sobre magnitudes, se for abordar matemática, eu preciso de logaritmos. Então, tipo assim, será que meus alunos viram logaritmos? Tipo assim, se eles já viram logaritmos, beleza, então você já sabe ali que já dá para adaptar levando em conta isso. Mas se você tem algum aluno que ainda não estudou ou algo do tipo, então tem essa questão da adaptação. É sempre levar em conta. Tipo assim, não faz sentido eu exigir do menino uma habilidade que eu sei que ele ainda não desenvolveu. Entendeu? Então é essa questão da proximidade, que justamente o tempo de minuto em sala de aula não permite que a gente tenha atualmente. Que pega assim, eu por exemplo, né, com essa quantidade enorme de turmas que eu tenho, onde cada turma tem cerca de 45 alunos, vai ter menina aí que eu não vou nem saber o nome quando terminar o ensino médio, porque eu não tenho tempo para dar esse apoio com cuidado. Mas na Olimpíada, como é um grupinho mais nichado, pelo menos já dá para ter essa proximidade, de conhecer mais um pouco aquele menino. De dar esse suporte conforme o nível que ele tem. Então é essa questão mesmo, dessa proximidade, de entender o que é que ele já sabe. Rápido, só
mais ou menos com quanto tempo antes do que é previsto sair a uva, né? A uva, você começa a preparação dos vinhos? Como assim? A preparação para fazer a uva? Não, tipo, tem a data de inscrição para inscrever os alunos, né? De quanto tempo antes disso você já prepara? Pronto, no meu caso, né, tipo assim, justamente ano após ano, né, sempre visando amadurecer a preparação, é importante você perceber, tipo assim, quanto tempo você tem disponível, né? E, tipo assim, também para ter esse cuidado, né, das aulas também não serem tão maçantes, né, de não serem tão longas, cheias de conteúdo ali, também para a galera não sair cansada. Esse ano eu já comecei a preparação em fevereiro, entendeu? Encontros semanais ali, então já pensando bem direitinho, não, eu quero que minhas aulas durem esse tempo, que eu aborde esses assuntos aqui, para ficar mais confortável tanto para mim como para eles. Entendeu? Porque você ensinando menos assunto em uma aula, dá para você ter esse cuidado para aprofundar mais. Entendeu? Porque eu sei que quando você tem pouco tempo é complicado, vai ter certas coisas que você vai precisar deixar de lado. Sabe? Prontinho. Sabe